Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te dar em mais uma aula rumo à tua aprovação, à tua certificação voltada aí para o Enseja em 2023. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai começar a falar aí de muitos conceitos diferentes e importantes aí para sua prova, tá? O primeiro deles a gente vai falar sobre a questão da poluição do ar e depois a gente vai trabalhar de algumas coisas mais relacionadas à física, mas tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar, naquele ritual de sempre, né? Não esquece aí do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude através do botão valeu ou através do Pix. Na descrição do vídeo, muito material e muito conceitos aí interessantes aí para você fazer download, inclusive gratuitos. Ou então fala comigo, o WhatsApp pessoal tá aqui na descrição ou pode escrever no próprio YouTube, beleza? Então vamos começar falando sobre essa questão aí da poluição do ar. Bom, a gente falou, né, na última aula, né, da questão do progresso científico no campo, por exemplo, né, e como que a sociedade ela vai evoluindo até mesmo para dar conta, né, dessa sociedade aí do consumo. Mas nem todo progresso científico traz benefício para a sociedade. E essa prova do Enseja ela já veio trabalhar perguntando isso, né? Todo progresso científico é bom? Se eu falar não, nem todo progresso científico é bom, né? A gente tem, entre vários exemplos, a própria destruição da natureza, né? Ou seja, quando a gente tem aquela agricultura intensiva, né? Onde você tem que simplesmente plantar, não importa se o solo vai aguentar, não importa as consequências disso, né? Se vai ter que usar um monte de agrotóxico aí fazendo a contaminação dos solos e da água, não importa, né? Ah, mas vai gerar poluição, não tem problema. Vamos destruir a natureza porque a gente tem que dar conta e vender e lucrar mais, tá bom? Você tem, por exemplo, em São Paulo, né, as famosas queimas, né, de combustíveis, né, que as indústrias têm e também dos automóveis, né? Uma das maiores concentrações de carros por quilômetros quadrados no mundo fica em São Paulo, assim como, né, as principais indústrias do país, né? Entre os resultados que a gente tem, obviamente, entre vários outros, né, que a gente pode depois até conversar, é a própria poluição do ar. Poluição do ar, né? Quando a gente tem ali, né, muito CO2, né, jogado na atmosfera. Isso prejudica, né, de várias formas. Aí, então, só vai respirar pior? Não, né? A gente já sabe que CO2 na atmosfera, né? A gente vai ver até daqui a pouco, né? A questão da destruição da camada de ozônio, mas também problemas de saúde, tá bom? E não só para os animais, né? Mas também para nós, seres humanos. Então é muito importante que a gente tenha ali ações de políticas públicas, ou seja, feitas pelo próprio governo, tá? Inclusive, caso caia esse tema na redação, ó, fica aí a dica. Como é que o governo pode atuar de diferentes formas, né, para combater justamente essa questão da poluição? Basicamente de 3 formas, tá? O primeiro deles é a questão do controle, ou seja, controlar, né, saber realmente quem faz, quem não faz, quem está jogando poluição, quem não está. Segundo ponto, informar, ou seja, justamente, né, falar, olha, realmente a poluição do ar está assim, isso vai prejudicar cada vez mais, a gente tem que diminuir para determinadas ações. E o último, né, educar. Ou seja, é muito importante que não só as indústrias, mas também as pessoas saibam, né, da importância de se preservar o meio ambiente, de evitar as poluições de diferentes formas, né, e quais são as consequências disso. A gente tem que saber isso, né? E é muito importante que isso tudo seja feito, né, essa divulgação da ciência, né, de diferentes formas em todos os meios que a gente tiver. Entre elas, a própria questão do rádio, TV, jornais, revistas, internets, entre outros. Bom, a gente fala muito dessa questão, né, do avanço tecnológico, do campo ou nas cidades, e a gente não pode deixar, né, de fazer uma ligação com as matérias de ciências humanas que a gente viu. Eu falei para vocês lá atrás, né, em outra aula, que o nome disso, né, a gente estava hoje passando pela terceira revolução industrial, lembra disso? Justamente, que também tem outro nome, tá? Revolução tecnológica, que é justamente, né, esse avanço tecnológico que nós estamos vivenciando hoje. Não vamos esquecer, por exemplo, em 1760, a gente tinha na primeira revolução industrial, né, as máquinas a vapor. Depois, no século XIX,
em 1850 mais ou menos, a gente está ali falando das máquinas elétricas, que foi aquela da segunda revolução industrial. Só que hoje, a era que a gente está vivendo é a famosa era da tecnologia, ou então a era da informação, tá? Justamente para ligar essas questões da comunicação e da questão tecnológica que a gente coloca a internet. E lembrando, né, que essa prova é ciência da natureza e suas tecnologias. Por isso que vira e mexe, né, a gente está sempre ligando para o tema da questão da tecnologia, tranquilo? Né? E hoje a gente tem sim, né, um enorme desenvolvimento, seja na esfera da informática ou seja na questão da robótica, né, nas produções em larga escala, nas indústrias, né, em produções aí que a gente tem. E hoje, né, na comunicação, é a questão, né, que a gente tem da própria internet. Claro, além da questão da fibra ótica, que acelera bastante esses processos. E também não vamos esquecer, né, que nós estamos vivendo um período que mais tem satélites artificiais ao redor do nosso planeta, né, para vários motivos. Desde a questão meteorológica, até a questão militar, até a questão, né, de desenvolvimento para várias áreas. Então, realmente é muito importante. Um dos elementos da questão da tecnologia que sua prova ela pede com bastante carinho, tá? É a questão do rádio. Pô, Heitor, rádio é antigo. Não, mas para lá. Rádio, só você ter uma ideia, né? É o meio de maior alcance hoje ainda no Brasil. Pô, Heitor, não é internet? Tá se tornando sim, é verdade. Mas hoje ainda nós temos o rádio como principal meio, tá? Por quê? Porque o rádio, ele é simplesmente, né, você não precisa de outros meios tecnológicos para propagação, a gente vai ver isso, tá? Ele é bem fácil de você transmitir, inclusive é mais barato que a própria internet. Quando a internet você tem que pagar ali um valor e tudo mais, tá bom? Né? Todo mês. Então, hoje ainda o rádio é o meio que mais chega a várias pessoas, tá bom? Claro que isso vai ser ultrapassado em breve pela internet, mas por enquanto é o rádio. Né? E o número, aquele número, se você já teve um rádio manual, né, onde você não simplesmente tinha que apertar um botão e sintonizar o automático, onde você tinha que girar aquele botãozinho, aquele número do rádio, né, que muitas vezes a gente ouve o locutor lá falando, né, que a gente usa ali para sintonizar. O nome disso, pessoal, é a frequência de transmissão, tá? Toda vez que eles estão falando frequência de transmissão, eu quero que você pense na sua cabeça, a frequência da onda. Tá? Frequência da transmissão é a mesma coisa que frequência da onda. Grava isso que vai te ajudar a memorizar aquilo que eu vou dizer daqui para frente, tá bom? E ó, eu acho que para o pessoal mais antigo, tudo que eu for falar aqui vai ter um pouquinho mais de lógica, né? Porque o pessoal vivenciou muitas vezes isso, enquanto o pessoal aí, os jovens, tal, que geralmente vai ouvir rádio, vai até no YouTube, vai na internet, né, para ouvir rádio, realmente não tem essa frequência. Mas olha, pessoal, cai na sua prova, então você tem que saber que é o seguinte: toda vez que a gente está falando de frequência, a palavrinha frequência, o que é uma frequência? É algo que se repete, tá? Ah, eu vou lá frequentemente, eu vou lá muitas vezes. Por quê? Eu vou com várias vezes, é uma repetição. Então, frequência da onda nada mais é quantas vezes que a onda vai repetir, tá? Heitor, repetir em quanto? Em 1 segundo, tá bom? Então, a unidade de tempo que a gente faz para medir essa frequência é em segundos. Então, quando a gente fala que determinada frequência é X, é aquele número que ele vai dar, é quantas vezes a onda ela repetiu no espaço de 1 segundo, tá bom? E qual que é essa unidade dessa frequência, Heitor? Essa unidade a gente chama de Hertz. Se você nunca ouviu falar em Hertz, talvez você já tenha visto o símbolo, que é o H e o Z, tá bom? Mas, traduzindo para aqueles que não conhecem, é o Hertz, tá? Então, por exemplo, presta atenção. Quando o locutor fala lá na rádio, atenção, 98,4 MHz, né? O que ele está querendo dizer? Que o seu aparelho de rádio, ele está captando as ondas que a emissora está mandando ali, graças à antena dela. Essas ondas que ela está mandando para sua casa, elas estão vibrando ali, oscilando 98.400.000 vezes. Em quanto tempo, Heitor? Em 1 segundo. Olha só que doido. Tá? Por quê? 98,4 MHz, tá?
Então é essa a multiplicação que a gente faz. Por curiosidade, cada emissora, né, e isso funciona tanto para o rádio quanto para a TV, tá? Isso é a mesma coisa, ela tem uma autorização do governo para transmitir, tá bom? E todo mundo, seja na rádio ou na TV, não pode transmitir do jeito que quiser, aonde ela quer, não. Ela tem uma frequência determinada, né, combinada, tá? E ela só pode transmitir naquela frequência. Por isso que o SBT é sempre no canal 4, a Globo é sempre no canal 5, a Record sempre no 7, justamente, né, para todo mundo saber aonde achar a transmissão. Só por isso, tá bom? E só para você fazer um termo comparativo, as ondas eletromagnéticas, elas viajam de maneira natural, tá bom? A 300 mil quilômetros por segundo. E qual que é a grande vantagem? Que para fazer essa propagação, ela não precisa de um meio material, né? Muitas vezes a internet ela tem que ir por fibra ótica, então todo caminho tem que ter uma fibra ótica. O rádio não, você não precisa de um meio, porque ele transmite justamente, né, pelo ar. Então fica bem mais fácil de você transmitir, tá bom? E falando em ondas, em frequências de ondas, você vai ver alguns exemplos, né? O rádio foi um, televisão foi outro, e o nosso micro-ondas que a gente tem, né, no dia a dia, Heitor? Bom, elas também trabalham em frequência de onda. Tudo acontece, pessoal, através da frequência de ondas. Só que cada vez que a gente tem uma frequência diferente, a gente pode usar para um meio diferente. Essa foi a grande descoberta da ciência. E a gente descobriu que, olha só, se a gente fizer em 2450, o que acontece? As moléculas de água, elas se agitam. Tá? A gente descobriu isso. A gente falou, bom, bacana. E para que a gente usa isso? Bom, para uma outra finalidade, né? Quando ela foi criada, não foi por esse motivo, mas depois a gente descobriu que funcionava muito bem, tá? E a gente hoje utiliza exatamente essa frequência para o nosso micro-ondas. Então, qualquer micro-ondas que você pegar, pessoal, as frequências de onda elas estão em 2450. E aí elas conseguem penetrar, qual que é o mais interessante? Que ela primeiro agita moléculas de água, tá? Ou seja, se você tiver alimentos mais secos, provavelmente eles não vão aquecer. Já aconteceu de você pôr uma comida no micro-ondas e ela não aquecer? Pode ser por esse motivo, porque ela só vai agitar moléculas de água. Então, se você tiver algum alimento muito seco e quiser pôr no micro-ondas, põe um pouquinho de água nele, tá? Um pouquinho em volta, assim por cima, porque ele vai agitar aquela molécula e é aquilo que vai tornar a comida quente. Segundo ponto, ele consegue penetrar até um determinado distância dentro dos alimentos. Depois ele não consegue mais agitar as moléculas porque é muito longe, tá bom? Quanto, Heitor? Até 2,5 centímetros. Tá? Então, de repente, se você pôr uma comida muito grossa, com uma altura muito grande, normalmente ali no meio vai ficar frio. Então, esse pode ser o segundo motivo, né? Que muitas vezes a gente coloca uma comida no micro-ondas e ela esteja fria, tá? Em outras frequências, Heitor, a gente pode também ter outras coisas? Tem, nossa, pessoal, eu falei para vocês do rádio, falei da TV, mas olha, os próprios telefones é também em outra frequência. O GPS que a gente usa, né, de repente no trânsito, para descobrir como é que chega em algum lugar, é outra frequência, e tudo tem uma frequência diferente. Heitor, tem que decorar as frequências todas para a prova? Não, negativo, pelo amor de Deus. Senão aqui a gente ia ter que passar uma lista imensa, mas é só para você ter esse padrão de como é que isso é utilizado. Portanto, pessoal, encerramos por aqui a nossa aula. Na próxima a gente vai ver a frequência que a gente tem de algumas delas, tá bom? A gente vai colocar uma tabelinha para vocês e também vou falar um pouquinho da questão do Sol e tudo mais, mas esse assunto para daqui a pouco. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer coisa, fala comigo, o WhatsApp na descrição do vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira, torne-se membro do canal. Bons estudos e até a próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.